Certamente você conhece o Titanic, o trágico e mais famoso naufrágio da história. Mas tem uma coisa que talvez você não conheça, é a história da brasileira que estava no Titanic e que sobreviveu ao naufrágio. Os BRs estão em todo lugar. Bom, é isso que apresentarei no vídeo de hoje. Eu sou o Pedro Marques e você está no Agora Eu Sei. Dos mais de 2.000 passageiros que estavam a bordo do Titanic, apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram. E entre elas, uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. O nome dela? Eva Charbot. Aos 81 anos, Eva contou sua história em rede nacional, em uma reportagem ao Fantástico, exibida em 1979. Ao decorrer da reportagem, a senhorinha mostra o que parece ser um pedaço de um jornal da época, comentando que faria aniversário no dia da tragédia, de 15 de abril de 1912. Olha, aqui está. A fotografia foi em 14 de abril de 1912. Nunca me esqueço, porque o dia seguinte é meu aniversário. Se você percebeu, nesse trecho da reportagem, Eva conta que faria aniversário no dia seguinte à tragédia. Para quem conhece bem a história do RMS Titanic, sabe que o naufrágio foi do dia 14 para o dia 15. Às 11h40 de 14 de abril de 1912, a lateral do Titanic colidiu com um enorme iceberg no norte do Atlântico. Às 1h50 da madrugada do dia 15, a proa do navio já havia afundado muito, o que fez com que a água começasse a entrar no Titanic. Já às 2h18, à frente do navio, a proa já estava repleta de água, o que fez com que a polpa, a traseira, onde ficavam as potentes e pesadíssimas hélices, criassem tensões catastróficas no meio do navio, fazendo com que o Titanic se partisse ao meio, logo depois afundasse completamente. A senhorinha também conta como teria sido dentro do navio momentos depois da colisão com o iceberg. A bordo, como é que foi o movimento na hora? Coisa horrorosa, corriam para lá, corriam para cá, gritavam, era criança, eram senhoras procurando os filhos, e coisa triste. Botava o barco, quando só botava as senhoras, não botava os homens, e queriam me empurrar, eu não queria minha mãe, não é? Eva Charbot, que viajava com sua mãe, conta que no meio de todo o pânico que estava no navio, teria recebido um colete salva-vidas, mas como ela sabia nadar e sua mãe não, preferiu deixar o colete para sua mãe. Foram os momentos mais dramáticos que Dona Eva viveu na tragédia. Eu ganhei um salva-vida, mas lembrei-me que minha mãe não nadava, e eu sim. Então, eu guardei para ela. Nada dela sair do camarote, eu com medo que a porta fechasse, que o navio estava virando. Por fim, quando ela chegou, eu botei salva-vida e joguei-me na água. E jogaram ela. Coitada, não sabia nadar, foi um caso sério para eu segurá-la em cima d'água com todo salva-vida. A maioria das cerca de 1.500 vítimas do Titanic morreram de hipotermia na superfície das águas geladas do Atlântico, que eram temperaturas congelantes. Em seu relato, Eva conta que depois de estar na água junto com a sua mãe, teriam nadado por um longo tempo, até serem resgatadas por um navio pescador de bacalhau. Nadamos, parávamos de nadar, eu ficava boiando, segurando ela e tal. Assim veio um navio de pescador de bacalhau. Nos apanhou. Eu não sei dizer para onde nos levou. Sei que quando dei acordo em mim, estava com umas roupas de homem muito comprida, muito quente, me dando uma coisa quente para beber. Bom, você deve ter percebido que a história começou a ficar meio que confusa. Quem conhece até mesmo que um pouco a história do Titanic, sabe que quem resgatou os cerca de 700 passageiros que estavam em botes salva-vidas do Titanic foi o navio Carpathia, que às exatas 00h20 recebeu um pedido de socorro do Titanic, mais ou menos uns 40 minutos depois do Titanic colidir com o iceberg. Quando o Carpathia chegou, cerca de 3h30 da manhã, o Titanic já havia afundado 1 hora antes, mas o Carpathia ainda conseguiu resgatar mais de 700 pessoas que estavam em botes salva-vidas, levando todos os sobreviventes para a cidade de Nova York. Como o Titanic, o RMS Carpathia também era um navio que transportava passageiros, e não um navio pescador de bacalhau, como citado por Eva Charbot na entrevista. Tá, Pedro, mas ela podia estar falando de um outro navio, um navio que chegou depois ou antes do Carpathia. Bom, depois que o Titanic afundou, alguns dos botes salva-vidas ainda voltaram em busca de sobreviventes.
Mas em vez disso, eles encontraram a maioria das pessoas congeladas até a morte. Então, seguindo esse raciocínio, seria quase impossível Eva Charbot, que na época tinha 14 anos de idade, ter nadado junto com a sua mãe nas águas congelantes do Atlântico Norte até serem resgatadas. E sem tirar também que não há nenhum registro oficial, nenhuma evidência que havia algum navio pescador de bacalhau nas proximidades, nos momentos da tragédia do Titanic. Fora o Carpathia, havia sim outros navios nas áreas. O RMS Olympic, que assim como o Titanic e o Carpathia, também era um navio que transportava passageiros. E o SS California, que era um navio que transportava cargas. Mas o RMS Olympic estava longe demais para poder ajudar. Já o SS California havia desligado suas comunicações de rádio, então eles nem receberam pedido de ajuda do Titanic. Restando assim apenas o Carpathia para conseguir resgatar os possíveis sobreviventes. Para você ter uma noção, o navio chegou cerca de 3h30 da madrugada. E a última pessoa a ser resgatada de um dos botes salva-vidas foi por volta de 8h30 da manhã. Então foram aí um total de 5 horas para colocar todas as pessoas dentro do navio. Lembrando, todos os passageiros que foram resgatados estavam nos botes salva-vidas. Então, indo um pouquinho mais a fundo, checando a lista de passageiros do Titanic, vemos que não havia nenhuma Eva Charbot a bordo do Titanic no dia da tragédia. Havia sim uma Eva que sobreviveu ao Titanic, mas o nome dela não era Eva Charbot, e sim Eva Miriam Hart, uma britânica que na época tinha 7 anos de idade. Ela viajava junto com seus pais no Titanic, mas apenas ela e sua mãe sobreviveram ao naufrágio. E passageiros com a faixa etária de 14 anos, a idade que Eva Charbot disse que tinha no dia do naufrágio, são de 10 crianças, 8 meninos e 2 meninas. Então não havia nenhuma menina de 14 anos com o nome de Eva Charbot ou algo parecido a bordo do Titanic. Sobre a reportagem não há muitas informações hoje, se na época eles desvendaram a notícia. Também não há muito o que falar sobre Eva Charbot, o que aconteceu com ela. Talvez essa seja a única reportagem dela que se tem conhecimento, ou a única. Então, checando os fatos sobre o Titanic, é bem provável que essa história seja, em termos de hoje, uma fake news da época. Talvez ela realmente acreditasse que estava no Titanic, que sobreviveu ao naufrágio. Porque ela fala com muita clareza, parece que ela tem muita convicção no que ela está falando. Sei lá, vai saber se isso realmente aconteceu com ela, mas foi com outro navio. E sua mãe disse que foi no Titanic, para deixar a história, sei lá, mais emocionante, né? Sei lá. Bom, mas a história da brasileira que sobreviveu ao naufrágio do Titanic não é verdade. Seria até legal se fosse, né? Uma brasileira que sobreviveu ao Titanic, né? Entrar pra história. Mas pelo que tudo indica, não é. No final da reportagem, tem uma coisa que ela falou que pode ser uma verdade para muitos. A vida é boa, nós que não sabemos apreciá-la. A vida é ótima. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Se gostou e ainda não deixou, já deixa aí seu valioso joinha e se inscreva aqui no Agora Eu Sei para mais vídeos. Bom, é isso. Até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!